Olá pessoal, aqui é Fernando Menezes novamente no Meta Doctors e eu estou aqui com um convidado muito especial que é o Tony Ventura, especialista em tecnologia. E eu queria que falasse um pouquinho mais de você, Tony. Claro. Primeiro eu vou fazer um brinde, né? Meta Doctors. Aqui, ó. Meta Doctors, bebê. Aqui é o whisky. Olha a água. Eu sou o Tony Ventura, eu sou especialista em tecnologia, inteligência artificial, futuro. Por que eu falo que sou especialista em futuro? Porque eu, graças a Deus, acertei muita coisa que eu falava lá atrás. E, graças a Deus, mais ainda, eu gravei o que eu falava, né, em vídeo. Porque ninguém acredita hoje em dia. Você fala, eu já tive essa ideia, já falei isso. O pessoal, legal, parabéns. Não, eu fui o primeiro a fazer, legal, parabéns. Ninguém acredita. Então, quando você grava em vídeo, é impressionante a surpresa e a atenção que as pessoas te dão quando você tem aquilo gravado, realmente. Eu gravei desde 2016 indo falando de inteligência artificial, exatamente o que aconteceu, algumas coisas, né? Em todas as ferramentas que as pessoas estão usando hoje. Eu falava 2018, 2019. Os vídeos estão aí. E aí eu levo nas minhas palestras também. Então eu sou um caçador de tecnologia, onde eu tento solucionar problemas de qualquer pessoa, de qualquer área, com tecnologia. Briguei com a minha namorada, quero voltar com ela, tem tecnologia para isso. Faz cirurgia do coração, tem tecnologia, talvez para melhorar a sua cirurgia, não sei o que você está usando hoje, para melhorar a qualidade, melhorar o tempo que você faz cirurgia, melhorar a atenção, o foco que você coloca ali, melhorar talvez a aquisição de cliente, melhorar o atendimento, melhorar tudo. E não querendo aumentar sua concorrência, mas como é que se vira um caçador de tecnologia? Bem, eu sempre... Acho que foi incentivo do meu pai, na verdade. Meu pai, eu nasci nos Estados Unidos, meu pai morou nos Estados Unidos um bom tempo separado da minha mãe, e ele sempre me trazia, quando era criança, novidades dos Estados Unidos que não tinha no Brasil. Naquela época, coisas que tinha nos Estados Unidos demorava para chegar no Brasil. Ele me trazia muita coisa de lá. Eu levava pro colégio, eu adorava ver os meus amiguinhos. Nossa, que legal, nunca vi isso e tal, nunca vi isso na vida. Então eu adorava surpreender as pessoas. E sempre gostei de computador também. Sempre gostei de jogar no computador, sempre gostei de pesquisar coisas no computador e surpreender pessoas no computador. Eu ficava pesquisando coisas bem quando era criança, de hacker, né? Abrir o CD-ROM da outra pessoa sozinho, não sei se você lembra disso. A outra pessoa tá na Europa, eu tô no Brasil, eu queria abrir o CD-ROM dela sem ela perceber que eu abri o CD-ROM dela. Eu ficava procurando quando era criança essas coisas. E aí eu gostava, sempre gostei de surpreender. Então eu juntei tecnologia com gostar de surpreender e curiosidade minha também. Mas foi sem querer que eu fui fazendo isso. Eu fui vivendo e gostava de dar palestra, queria dar palestra, comecei a falar de startup, depois comecei a falar de tecnologia. Aí depois um cliente meu me indicou para eu mostrar ferramentas de tecnologia para outro cliente. E foi assim, foi super natural. E refletindo hoje, eu acho que foi uma junção de três coisas que eu gostava de fazer, que naturalmente apareceu na minha vida. Completamente autodidata. Com certeza, autodidata, mas eu me apoio muito nas outras pessoas também, em comunidades, né? Eu criei a maior comunidade de ferramentas do mundo, o pessoal dá dica hoje, que não existe mais. Tive um probleminha aí com uma ex-namorada minha, que ela ficou chateada com o negócio, entrou no meu computador sem eu ver e me expulsou da minha comunidade. Enfim, eu perdi a comunidade, mas foi muito bom. Gerei muito dinheiro lá, ajudei muita gente também na comunidade gratuita. Foi a primeira e a maior do mundo de ferramentas. E esse apoio que eu tenho na comunidade, antes de criar a comunidade, só para você ter uma ideia da estratégia que eu criei antes, foi totalmente pensada. Era Black Friday, nos Estados Unidos estava bombando, no Brasil estava começando o Black Friday ainda, foi final de 2017 isso. E eu conhecia muita ferramenta de internet, muita dica que o pessoal dá hoje, eu conheci em 2017. E tinha um conceito chamado Lifetime Deal. O que é isso? Quando você pega uma ferramenta que custa $30 por mês, tá? E o dono da ferramenta fala o seguinte, olha, por 4 semanas, em vez de você pagar $30 por mês, eu vou te vender por $200. Você paga 200 e nunca mais vai precisar pagar mensalidade na sua vida. O que o dono da ferramenta ganha com isso? Por exemplo, ele vê que a maioria dos clientes tem um churn de 2 meses. O que é um churn? É uma desistência de 2 meses. Então ele paga $30 no mês, $30 no segundo e a maioria cancela no terceiro. Perfeito. Então ele recebe $60 no total, concorda? 30 no primeiro, 30 no segundo. Se ele vende a ferramenta dele e as pessoas vão embora, se ele vende a ferramenta por $200, ele tem $140 a mais, matematicamente falando, de pessoas que não pagariam, não usariam a ferramenta dele porque cancelariam depois de 2 meses. Então as pessoas criam um lifetime deal para aumentar o ticket delas e deixar a pessoa usando. E 95% das pessoas que compram Lifetime Deal, uma ferramenta, não usa depois.
deixa só na prateleira. Ah, se um dia eu precisar, eu vou usar. Então ele nem custo tem, normalmente. Então as pessoas começaram a fazer isso. Eu trouxe esse conceito lá que tá me deu pro Brasil. Foi a primeira pessoa a trazer esse conceito e montei essa comunidade onde, o que eu pensei? Black Friday, muita ferramenta em promoção, Lifetime Deal. Eu vou escrever um post no Medium, que era um blog popular na época, né? Eu escrevi um post no Medium dizendo quais são as 10 melhores ferramentas que estão em promoção no Black Friday. Eu tava na cama, eu durmo cedo, viu, gente? Eu durmo 9 horas da noite. Eu tava na cama, já era 9h15 da noite. Eu fechei os olhos e falei, amanhã eu escrevo. Amanhã eu escrevo esse post. Postergando, né? Muita coisa eu deixo de fazer porque eu postergo. Deixava, né? Não hoje mais. Escreveram daí? Não, ninguém escreveu. De repente, eu falei, deixar pra amanhã o quê, Tony? Abri o olho assim, eu vou levantar dessa cama agora e vou escrever o post agora. Não aguento deixar pra amanhã as coisas mais. Levantei e escrevi o post lá. À noite da Black Friday. Só que eu escrevi só 7 ferramentas, não 10. Montei uma comunidade de Facebook e falei, gostou das ferramentas que eu acabei de mostrar? As últimas 3 ferramentas da lista estão na comunidade e tal. Clica aqui para entrar. Fui dormir, no outro dia já tinha 61 pessoas na comunidade que entraram lá para saber as ferramentas. E olha isso, pessoal, presta atenção. No início da comunidade, começava a escrever, ninguém respondia meus posts. O pessoal via e não comentava nada. Como eu escrevi coisa interessante, a pessoa vinha falar comigo no privado. Tony, eu vi que você escreveu um negócio muito legal. O que é isso aqui? Eu falei, cara, comenta no post que eu respondo por lá. Trabalho de formiguinha, cara, 1 a 1. As pessoas tinham vergonha de ser a única a comentar, ser a única a curtir. Olha que incrível isso. Ó, eu respondo pra você se você comentar no post. A pessoa comentava, eu respondia. Fui devagarinho. A comunidade foi crescendo, crescendo, crescendo. E qual foi a minha ideia da comunidade? A estratégia para você pensar em adaptar no seu negócio? Eu falei o seguinte, eu dou palestra, eu tenho que pesquisar todos os dias da minha vida tecnologias para estar atualizado. Eu tava competindo comigo mesmo, porque ninguém fazia isso na época. Até hoje não faz em relação à palestra. Isso foi quando? 2017. Eu já fazia palestra disso desde 2015. Ninguém fazia, né? Então eu tava competindo comigo mesmo. Só que eu não queria ficar desatualizado, eu queria conhecer as ferramentas. Só que dava muito trabalho pesquisar. Falei, se eu montar uma comunidade e começar a agregar valor, mostrando tecnologias, eu tenho certeza que as pessoas vão começar a devolver valor para mim, falando de tecnologias também. Tony, olha essa ferramenta que criaram aqui, que legal. Eu não descobri. Pô, não sabia, não conhecia essa ferramenta, que bacana. Olha essa outra aqui, olha essa outra aqui. Dito e feito, foi isso que aconteceu. Depois de alguns meses, as pessoas começavam a entregar ferramentas para mim, eliminando o meu trabalho de pesquisa. Não totalmente, mas eliminava 80% do meu trabalho de pesquisa. As próprias pessoas vinham filtradas, com tecnologias filtradas, mostrando na comunidade. Eu pegava dali e enchia minha palestra, minhas consultorias com as ferramentas que eu testava depois, obviamente, né? Cria um ambiente engajante, Exato. envolvente e o pessoal vem. Mas eu gerei valor e com isso eu consegui economizar trabalho e tempo. Com certeza. Com a comunidade. Aí a comunidade foi aumentando. Muita tecnologia. Tá lá até hoje no Facebook, mas não tem tanta gente falando mais como antigamente. Perdi o engajamento por causa daquele problema que eu falei da ex. E aí tem muita ferramenta lá. Então muita gente ia buscar. E aí foi aumentando. Cada post do Facebook que eu fazia, eu tinha entre 4 e 6 mil pessoas organicamente engajadas no post. Não era visualização, era engajadas no post. 4 a 6 mil pessoas no Facebook naquela época. Era muita gente. Bem diferente de hoje. E aí foi isso. Foi a comunidade. Vendi quase 2 milhões de reais na comunidade ali de graça, sem fazer 1 centavo de propaganda, só com o engajamento das pessoas. Foi super simples. Postava um post, compra essa ferramenta, o pessoal comprava. Compra essa outra ferramenta, o pessoal comprava. Simples. Impressionante. Bem simples. Impressionante. E aí, assim, essa é a minha introdução. Tô falando demais aqui, essa é a minha introdução. E é assim que eu buscava me atualizar com as ferramentas. Não, perfeito. Aqui, eu acho que a gente tem vários assuntos para discussão. A gente estava conversando um pouco e eu estava lendo, inclusive, dessa questão dos robôs para companheiros para idosos, que a gente está vivendo um momento diferente, que a gente vai ter muitos idosos sozinhos. Inglaterra aumentando muito a incidência de achar o idoso falecido em casa, sem ninguém. O que você acha dos robôs nesse sentido para acompanhamento ou para outros serviços de casa? Robôs como se fosse Alexa ou os robôs humanoides que vão vir aí? Humanoides. Humanoides. Bem, os robôs humanoides, eu acabei de gravar um vídeo sobre futuro falando sobre isso. É o seguinte. Já está acontecendo. Os robôs humanoides existem há bastante tempo, só que com preço muito caro. Eles custavam a partir de $500 milhões. Uau. Uma empresa chamada Unitree, que é a segunda maior empresa de robôs do mundo hoje,
Lá em 2016, olharam a Boston Dynamics, que é a maior do mundo, e se inspiraram neles. Falaram, gente, na Universidade de Xangai, gente, vamos juntar aqui e fazer uma empresa de robôs? Igual a Boston Dynamics. Os caras são muito bons, vamos fazer igual? Vamos. E começaram a programar ali, fazer os primeiros robôs em 2016, 2017, pela universidade ainda. 2016. E aí, eles foram fazendo robôs e tudo mais. 2018, se eu não me engano, foram para CES, que é a maior feira de tecnologia do mundo, que eu vou todo ano. E lá eu conheci eles bem no comecinho. Conheci o pessoal da Unitree, fiquei amigo de todos eles. E eu falei, cara, essa empresa aqui vai ser o futuro. Eles não tinham nada ainda. Por que você achou isso? Pelo que eu vi que eles estavam fazendo, pelo que eu vi que em 3 anos de empresa eles já estavam na maior feira de tecnologia do mundo, ou seja, investiram dinheiro do bolso deles para estar lá, pro comprometimento no atendimento também que eles tinham ali na feira, e pelo que eles já estavam fazendo. A inspiração deles. Eles não tinham mais nada para fazer da vida, era só aquilo, só trabalhava naquilo. Tive a oportunidade de visitar a empresa também depois. Cara, é trabalho de manhã, de tarde e de noite. E é trabalho com diversão, não é trabalho de estresse. Montar robô, desmontar robô, testar. E aí, o que aconteceu? Essa empresa Unitree, passaram-se os anos, a gente ficou muito próximo, sou embaixador da Unitree hoje, a gente ficou muito próximo, eles começaram a criar um humanoide. Só que não criou um humanoide de $1.000 milhões. Eles começaram a diminuir o preço dos humanoides. Diminuir o preço. Exatamente, para deixar acessível, para que eu e você consiga comprar. Claro. Então eles criaram o primeiro humanoide do mundo por $16 mil. $16 mil. Foi lançado menos de um ano atrás. Que tá G1 da metade da Tesla, mais ou menos. E o que aconteceu quando ele lançou $16 mil? Não, a Tesla nem tinha ainda divulgado o humanoide dela quando eles lançaram. O que aconteceu quando eles lançaram por $16 mil? A Tesla, que ia vender por $200 mil, a outra empresa que ia vender por $300 mil, falou, galera, a gente vai ter que diminuir o preço. Ou a gente abre mão da nossa margem de lucro, ou a gente aprende a fazer um robô mais barato. Então fez os concorrentes enxugarem, melhorarem, né, com competitividade, e transformou uma concorrência absurda os humanoides no mundo. Ou seja, o humanoide pode estar na nossa casa hoje com $16 mil, é mais barato que um carro, certo? Com certeza. Comprando lá fora esse valor. Então, as empresas tiveram que melhorar a formação de humanoides delas para que isso aconteça. Então, hoje, você consegue ter um humanoide na sua casa, mesmo que ainda seja beta, mas nos próximos 2 anos, 2025 e 2026, grave isso aqui, vai ser um boom de humanoides no mundo. Vai ter um melhor que o outro. Não precisa correr, eu comprei um humanoide para mim, mas não precisa correr para comprar o seu, porque daqui a 6 meses vai ter um melhor, daqui a 1 ano vai ter um melhor, tanto da Unitree quanto da Tesla. E eles vão fazer companhia para idoso, fazer companhia para criança, ser câmera de vigilância, ser câmera de segurança. Vai ser tudo, vai poder cozinhar para você, passar roupa, vai poder atender a porta da sua casa, recebendo uma visita. Os humanoides vão poder fazer isso. E qual é o modelo de negócio dos humanoides hoje? Hoje você compra um humanoide e o humanoide é seu. No futuro, o que vai acontecer? Aluguel. Não só aluguel não. Você vai comprar um humanoide, você vai ter lá um robô cheio de metal, só que sem inteligência. Você precisa comprar a inteligência do robô. Igual você baixar um aplicativo no seu celular. Mesma coisa. Você compra o aplicativo, o celular já tem a câmera, o celular já tem um monte de coisa aqui, só que não está destravado. Então você compra um aplicativo aqui e consegue destravar um negócio diferente que a câmera do celular faz. Só que não faz o celular normal. Você compra inteligência pro celular, você compra inteligência pro humanoide. Então, tô com o humanoide, um pedaço de metal ali na minha casa. Ele só anda. Eu quero que ele seja uma câmera de segurança ambulante. Eu vou lá e compro o aplicativo, né, entre aspas. Eu compro a inteligência para desbloquear a habilidade do humanoide. O humanoide ele já tem a câmera de reconhecimento facial. Tá travado ainda. Só tá travado ou não serve pra nada ali, ou serve pra alguma coisa ou outra. Você compra uma inteligência, uma habilidade pro humanoide. Eu quero que o meu humanoide cozinhe pra mim. O mesmo humanoide você vai comprar a inteligência de cozinhar. As receitas do mundo inteiro vai pra dentro do humanoide em segundos, ele vai baixar e vai virar o especialista chefe de cozinha na sua casa. Eu quero que o meu humanoide seja perito em segurança. Quero que ele fique rondando minha casa, olhando, se tiver alguma coisa ele reconhece. Isso aqui não é da casa do Tony, manda uma notificação no meu celular. Você compra isso, o humanoide baixa em segundos, ele já vira especialista em segurança. Esse é o futuro. Quero que ele seja um cuidador de idoso. Você compra, ele vai virar um cuidador de idoso. O futuro é esse. O futuro são humanoides que fazem companhia para idosos, companhia para pessoas doentes.
ou para pessoas normais também, que não estejam doentes, e você vai baixando e comprando inteligência para ele. Qual o limite dos humanoides? Limite. É. Eu achei que você ia perguntar qual o limite do humor, né? O limite dos humanoides. Como assim o limite dos humanoides? O que eles não podem fazer? Que lembrando um pouco de ficção científica, que tem aquelas leis da robótica, do que o robô pode ou não pode fazer. Qual o limite de, digamos assim, de função? O que você acha que ele não conseguiria fazer? Tudo que uma pessoa conseguir programar, ele vai conseguir fazer. Acho que dependendo de como ele foi construído, ele não vai conseguir carregar um peso algo muito pesado. Físico. Se ele for feito com parafuso frágil, né, com um braço frágil, ele vai ter um limite de peso para levantar. Limite do humanoide, não sei te falar ainda os limites, mas a inteligência artificial plugada no humanoide, você vai poder conversar com ele. Talvez ainda exista um desafio muito grande realmente na percepção de ambiente do humanoide, e ele conseguir andar sem pisar no pé das pessoas, andar desviando de alguns obstáculos. Já desvia de obstáculo, né? Mas andar de uma forma mais próxima ao ser humano. Talvez seja esse o limite ainda, que a gente ainda não superou, mas vai superar muito em breve. Uma coisa muito bacana para paciente, para hospital, se chama exoesqueleto, que é um humanoide, na verdade é um humanoide cortado, né, decepado. Então você usa 20% do humanoide ali, só que você veste isso no seu corpo. Perfeito. Como se fosse uma armadura. Quem já assistiu He-Man aí, viu os vilões do He-Man e tal, você veste uma armadura e ele está superpoderes, esse exoesqueleto. Não sei se dá para passar algumas imagens aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Exoesqueleto. Eu fiz um vídeo no meu Instagram mostrando, eu usei o exoesqueleto, cara. É muito bacana porque você fica muito mais forte, pula mais alto e corre mais alto. E corre mais rápido, né? Eles estão usando em reabilitação já, né? Já tem muitos estudos muito bons em reabilitação. Não é nem reabilitação, eu tô vendo muitas enfermeiras com idoso colocar isso. Idoso pesado. Exatamente, elas conseguem levantar o idoso tranquilamente. Sacou? Isso aqui. É porque acho que tá demorando para abrir. Nurse, olha só que bacana. Nurse Exoskeleton, acho que é assim. Olha só que bacana isso aqui, gente. Olha que foto incrível. Para homem ou para mulher, tanto faz. Tá vendo isso aqui? Aqui estamos vendo. Olha, os enfermeiros levantando idosos de forma muito mais prática e simples. Porque é a máquina que faz a força no seu corpo. Perfeito. Sabe quando você vai fazer um alongamento na academia? Você tem que fazer a força para fazer o alongamento, certo? Se você pedir pro personal trainer para ele fazer o alongamento em você deita no chão e ele pega a sua perna e faz o alongamento para você. Não precisa fazer nada. Mesma coisa aqui. O exoesqueleto move o seu corpo. É claro que você tem que mover um pouquinho também, fazer alguma força, mas é muito menos do que a força normal da gravidade que a gente tem que fazer para andar, por exemplo, e para pular. Muito bacana. Isso aí, para mim, é o futuro da saúde dos hospitais, cara. Com certeza. Quantas pessoas vocês precisam para levantar um paciente que acabou de ser cirurgia? 4 ou 5 pessoas para ser tranquilo. Quantas cirurgias você acha que acontece em um hospital que tem muito volume de cirurgia por dia? Pode colocar umas 250. 250. Então, se você pegar 250 vezes 3 minutos ou 4 que dá para você levantar o paciente ali, né? Então, é horas de trabalho, vamos colocar aqui 600 minutos. Você está falando aí de talvez 1 hora, um pouco mais, 1 hora de trabalho, 1h20 de trabalho, de 4 pessoas poderiam estar fazendo outra coisa no hospital. Perfeito. É muito, se você colocar isso em 1 ano, é muito tempo que uma tecnologia dessa economiza. Perfeito. Sabe? E os exoesqueletos começam a partir de $500 e vão até $500 mil. $1.000 milhão. Depende da força, das funcionalidades que ele tem. Mas por $500 já pode começar a brincar com uma coisa pequenininha, né? Isso fora dos nossos impostos, né? Fora os impostos. Eu tô falando lá fora. Que aqui a gente sempre vai ter essa dificuldade, né? Que a gente tem tecnologias fantásticas, né? Mas falando um pouco dessa interação homem-máquina, questão do Neuralink, do Musk, como é que você vê essa questão? O futuro, quem vai se dar melhor no futuro, ter mais sucesso no futuro, é quem for dono dos maiores e melhores canais de distribuição. Não adianta você ser criativo, não adianta você ser inteligente, não adianta você criar alguma coisa na frente dos outros, ser rápido, não adianta. A inteligência artificial
no futuro, ela vai fazer por você algo muito melhor. Hoje mesmo, eu não sei se eu tenho que cadastrar uma conta aqui, se você entrar no Cloud.ai, o que é o Cloud? É o concorrente do ChatGPT. Se você entrar no Cloud.ai, acho que tem que cadastrar uma conta, mas vamos supor que você não precisa, que você já esteja cadastrado aqui. Você fala assim, olha, tem essa imagem aqui, não está aparecendo não aqui? Acho que travou. Tá meio lento. Tem essa imagem aqui, eu quero que você crie uma ferramenta baseada nessa imagem. Ele programa em 20 segundos, está pronta a sua ferramenta. Sua solução está pronta em 20 segundos de graça. Tira um print de uma calculadora, de um conversor de moeda, do que você quiser. 20 segundos está pronto. Para análise de imagens médicas também ele é fantástico. Então, daqui a 3 anos, o Claude ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial vai poder criar coisas muito mais complexas para você. Ferramentas para hospitais, para saúde, análise de exames de hospital. Você vai conseguir analisar com inteligência artificial em segundos. Já pode analisar hoje, mas você vai conseguir criar uma ferramenta sua, personalizada. Então, se o Elon Musk for dono dos canais de distribuição que a humanidade está usando, ele tem tudo. Ele é dono hoje dos carros elétricos, Tesla, que é desejado pelo mundo inteiro. Todo mundo quer ter. Mesmo que não funcione no Brasil. Eu estava ontem no Cybertruck andando. Não funciona no Brasil a direção automática dela, os mapas. Mas o cara queria ter. Sim. Todo mundo tem esse desejo. Ele é dono dos foguetes que vão até o espaço. Para você fazer viagem para o espaço. E esses mesmos foguetes foi colocado aqui na internet que mais ou menos em 10 anos vão ser usados para viagem de avião. O foguete vai virar o avião. Você vai conseguir ir de Brasília à China em 55 minutos, usando o foguete. Em vez de avião. Vai ser muito mais caro. Olha o canal de distribuição aí. Esses mesmos foguetes do Elon Musk colocam satélites em volta da Terra, que também é do Elon Musk, que acabaram de fazer uma parceria com a iPhone e com a T-Mobile para que você nunca mais fique sem sinal de internet. Qualquer lugar que você esteja no mundo, ele vai conectar via satélite. E o primeiro satélite que o iPhone vai tentar conectar, adivinha de quem é? Do Elon Musk. Com certeza. Todos os canais de distribuição da necessidade humana e do desejo humano, o Elon Musk está tentando ter. É isso que ele está fazendo. E o futuro é isso. Eu vejo que o Neuralink também, na área de saúde, então eu vejo que o Elon Musk está tentando entrar nos canais de distribuição do ser humano para ele ter o domínio de tudo. E por um lado é bom porque está melhorando a vida das pessoas, por outro é arriscado. Porque a gente não sabe o que ele vai querer fazer, né? Mas eu acredito no ser humano. Eu acredito que todo problema que aconteça com a gente como ser humano, a gente dá um jeito de resolver. Sabe? Tem ninguém mais inteligente que a gente não, cara. Todas as pessoas têm um nível de inteligência. O que muda é a comida que a gente come, os nutrientes que a gente tem. Tem ninguém mais abençoado. Pô, o cara é muito mais inteligente. As pessoas mais ricas do mundo. Cada 10 pessoas que você conversar, bilionárias, 7 são burras dessas bilionárias. 3 são inteligentes, sim. Mas não é mais, uau, o cara é super inteligente, não. Ah, sim. Sabe? A maioria é burra. Por quê? Ah, mas como é que o cara ganha dinheiro? Como é que você está falando? Não tem nada a ver com o que você está falando. O que acontece? As pessoas muito inteligentes normalmente são classe média e classe média baixa no mundo. Porque elas demoram muito tempo para tomar uma decisão. Os muito inteligentes veem uma oportunidade, fica pensando tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo, vou por aqui, vou por ali, cria estratégia toda. Quando vai tomar decisão já não está mais a oportunidade. Muita contemplação, pouca execução. Você pode perceber, as pessoas muito ricas ganharam muito dinheiro como? Algumas fizeram sendo rápidas, tá? Ganharam muito dinheiro assim, tomando decisão rápido. Mas como elas tomaram essa decisão? É impressionante. Se você perguntar e olhar, é impressionante. 3 de 10 tiveram realmente um plano, criaram uma estratégia, bolaram uma estratégia, entendiam o que faziam e ganharam dinheiro assim. 7 de 10 que você conversar, eu sonhei que eu tinha que investir nesse terreno. Eu investi e deu certo. Eu recebi uma dica de um amigo, eu nem sabia o que eu estava fazendo, coloquei dinheiro lá e deu certo. É tudo assim, ou a pessoa toma decisão rápida por burrice, ou toma decisão rápida por inteligência, ou toma decisão rápida por senso de oportunidade, mas dificilmente as pessoas muito ricas tomam decisão por realmente inteligência e rápido. Quem é muito inteligente demora para tomar decisão e perde as oportunidades. Então, eu tenho uma frase que eu falo que eu gosto muito, que é assim: as pessoas mais inteligentes trabalham para as pessoas que tomam a decisão mais rápido. Muito bom. Vocês estão assistindo aqui, eu tenho certeza que você ou alguém que você conhece fala assim: nossa, como
alguém colocou essa pessoa como meu chefe nessa empresa. Ele é uma porta. Não sabe o que tá fazendo. Como é que ele é meu chefe nessa empresa? Porque provavelmente ele tomou uma decisão mais rápida que você. Não por inteligência. Inteligência é vaidade. Uhum. Coloca um bilionário no palco para dar uma palestra. Eu sou palestrante, eu faço centenas de palestras todos os anos. Coloca um bilionário no palco para dar uma palestra. Não consegue conversar. Não, ele fala assim, você acha que ele vai entregar todo o ouro e tal? Ele nem sabe, às vezes, quando ele chegou lá. O máximo que ele vai te falar no palco é o seguinte: a minha dica para vocês é siga seu coração. Essa é a dica. Então, assim, a pessoa pega uma coisa muito geral, batida, para falar para as pessoas, porque ela não sabe, às vezes, o que falar. Então, ela tenta criar alguma coisa ali de... Enfim. Mas a gente tá falando do Elon Musk. O Elon Musk, aparentemente, é um cara inteligente, mas se você colocar no... Ele é muito inteligente, eu acho. Mas tem os lugares de ignorância dele. Se você colocar no YouTube algumas entrevistas do Elon Musk, por exemplo, tem uma entrevista muito interessante que a pessoa fala sobre amor com o Elon Musk. Amor de homem e mulher, né, de casamento e tal. E é impressionante as respostas e perguntas que o Elon Musk faz nessa entrevista sobre como conquistar uma pessoa e tal. É impressionante, parece que ele é uma criança falando. A ingenuidade dele, sabe? E não é brincadeira, cara. Foco de atenção diferente. É, assim, todo mundo tem um lado inteligente e não inteligente em todas as áreas, né? Mas é impressionante, assim, você olhar a ingenuidade da pessoa em um lado e a expertise da mesma pessoa em outro, né? Então, enfim. Um Asperger, talvez, né? Mas eu vejo o Elon Musk entrando de forma inteligente, pegando os canais de distribuições mais essenciais do ser humano hoje, dominando esses canais de distribuição, até o presidente do maior do país do mundo se rende a quem é dono dos canais de distribuição, porque ele também precisa do canal de distribuição como presidente. Ah, claro, né? Não é por acaso. E a televisão tá caindo. E eu vejo esse cara aí, talvez, eu vou chutar, que com bom coração querendo fazer o bem, mas também olhando para o umbigo dele de poder, muito mais do que dinheiro. Poder. Sim. Pelo game, pela vaidade. Nível. É outro nível. E ele transpassou a política, né? Não precisou nem virar político para entrar na política. Foi muito inteligente e, obviamente, sorte junto também, mas ele se preparou para receber esse momento de sorte que ele teve aí, né? Ele se preparou, foi atrás, correu, teve persistência, acreditou quando ninguém acreditava. Ele tem seus méritos, obviamente. E uma tolerância ao risco muito alta, né? Uma tolerância ao risco incrível, na verdade, né? Sim, exatamente. E aqui no Brasil, como é que você vê a tecnologia entrando? A gente fica sabendo dos avanços lá, a gente vê tecnologias... Eu, por exemplo, na área de saúde, eu vejo coisas subindo, esperando chegar no Brasil, daí elas quebram, não deu nem tempo de chegar no Brasil, principalmente startups de saúde, que eu vejo uma incidência alta de ascensão e quebra. Como é que você vê incorporando na vida do brasileiro médio, chegando na área de saúde, nos hospitais? Como é que você analisa a velocidade do que chega aqui no Brasil em relação a lá fora? Bem, década de 90, eu me lembro muito bem que aquela história que eu falei que meu pai trazia coisas dos Estados Unidos para mim e tal. Quando lançava alguma coisa dos Estados Unidos, demorava mais ou menos 10 anos para chegar no Brasil. Perfeito. Tá? Era uma janela de 10 anos. Começar a entrar no Brasil. Isso tudo. Tecnologia, comida, tudo. Depois dos anos 2000, começou a entrar a China na jogada, né? Então não era só os Estados Unidos. Os Estados Unidos diminuiu a janela para 6, 7 anos para entrar no Brasil quando tinha novidade lá. E a China começou a entrar na jogada. De 2010 para cá, tudo que começou na China, 2010 e 2016, tudo que começava na China, ali de tecnologia, de coisa interessante para trazer para o Brasil, demorava entre 6 e 4 anos para chegar no Brasil. Agora está muito mais curta essa janela, obviamente. Mas eu vejo que tá todo mundo sedento por novidade. Acho que as pessoas acordaram, eu vou chutar de 15 anos para cá, acordaram e deram um novo significado para a palavra carpe diem. Aproveite seu dia. Deram um novo significado para a palavra... A vida passa rápido, cara. Eu preciso de experiências, eu quero conhecer, eu quero... O menino ganhou ali 1 milhão em menos de um ano com a empresa dele, o outro ficou 35 milhões vendendo a empresa dele por 100 milhões de reais em 4 anos. O que eu tô fazendo e tal? Tá passando o tempo. Acho que as pessoas ficaram mais ansiosas, estão correndo muito mais atrás de experiências, né? E querem abraçar tudo de uma vez. Eu digo isso em tudo, em turismo, em tecnologia, em comida, experiências, tá? Então eu vejo que hoje está muito mais rápido a tecnologia vir para o Brasil de fora, porque as pessoas estão cada vez mais querendo ser rápidas nisso, entendeu?
E uma coisa muito importante em relação ao que eu estou falando aqui. Não só as pessoas trazem mais rápido para cá como negócio, como as pessoas conseguem enxergar o futuro do que vai acontecer onde acontecer. A maioria não se tocou para isso ainda, mas você enxergar o futuro é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Com o lançamento do ChatGPT em 2022, aconteceu um negócio muito interessante no mundo que muita gente não percebeu. Aconteceu que os investidores começaram a pressionar donos de grandes empresas porque o ChatGPT estava se dando bem. O ChatGPT apareceu, entre aspas, do nada, na vida de todo mundo de uma vez, e se eu não me engano, bateu recorde de aquisição de número de usuários em menos tempo. Então, em poucos meses já estava com milhões de usuários, ou não sei se chegou a bilhão, mas muitos usuários, muitos, milhões. Acho que foram 100 milhões em menos de 2 semanas, um negócio assim. E aí, o que os investidores da Meta, da Tesla, da Dell, pega as maiores empresas da Apple, fizeram? O que eles fizeram? Pessoal, da Apple, olha o ChatGPT aí, conseguiu milhões de pessoas em meses. Cadê a novidade, Apple? Cadê a novidade, Meta, Mark Zuckerberg? Cadê? Eu preciso de novidade, meu dinheiro tá aqui, eu sou investidor. O board, né? Pressão nas empresas grandes. E aí, o que aconteceu depois de 2022? Em 2023, as grandes empresas começavam a divulgar tecnologias e novidades antes de lançar. Tá todo mundo hoje divulgando antes do lançamento. 1 ano antes, 2 anos antes, 3 anos antes, 4 anos antes. Por quê? Simplesmente por pressão de investidor. É, fake it till you make it, né? Também, fake it till you make it. A China faz muito bem isso. Mas não é só isso. Não é nem fake it till you make it. Pode até ser. A Tesla lançou... Ela divulgou o humanoide dela com uma pessoa falando no microfone no humanoide. Né? Fake it until you make it. Tipo, a gente não tá falando que o humanoide fala sozinho, mas também não estamos falando que tem um cara no microfone atrás. Deixa a pessoa imaginar. A imaginação do ser humano é 10 vezes maior que a realidade. Tudo que a gente olha de fora, a gente multiplica por 10 sem querer. Pô, esse cara é médico, cirurgião. A gente fala, pô, esse cara deve ganhar uns 500 mil por mês. É mais ou menos 5 vezes menos, 10 vezes menos. A gente sempre imagina, pô, o cara tá estourado nas paradas aí, cantando sertanejo e tal. O cara tá ganhando milhões por mês, tá nada. Tá ganhando 100 mil, 200 mil no máximo ali, líquido pra ele. A gente sempre exagera. E o brasileiro tende a ser um pouco mais até. Talvez. Então, assim, é uma jogada de, talvez até sem querer, de marketing das empresas, falar, ó, deixa a pessoa imaginar. Né? O meu humanoide tá aqui, meu carro tá aqui. E eles estão divulgando antes de lançar. Todas. A Meta divulgou o óculos dela, que eu não me lembro mais o óculos agora, o óculos com realidade aumentada, que tá com previsão de lançar daqui a 3 anos para programador. Só mexer. A chance de chegar no mercado até... O Snapchat lançou também óculos de realidade aumentada, lançou não, divulgou. Também não tá no mercado ainda. A Meta, o Mark Zuckerberg, eu lembro até hoje. O primeiro óculos da Meta com câmera, que é o do Ray-Ban, né? Que fizeram eu comprei a primeira versão e comprei a segunda. Eu tenho um vídeo que eu fiz mostrando o Mark Zuckerberg falando: o nosso óculos, a versão 2 dele vai ter inteligência artificial, vai ter isso, vai perguntar, apontar pro lugar e falar: o que é isso aqui, Meta? Ele vai te explicar o que você tá olhando, vai poder consertar uma torneira aqui do lado. Minha torneira tá quebrada, como é que eu conserto? Lançou, ele não falou nada quando ia lançar, ele só falou que ia ter isso no óculos. Lançou o óculos, eu fui correndo comprar. Sabe o que tinha no óculos? Câmera, legal, microfone igual a primeira versão. E tinha assim, o que eu podia fazer. Quanto de bateria tem no meu iPhone? Seu iPhone tem 65% de bateria. Qual a temperatura de hoje? A temperatura de hoje é de 35 graus. Era o máximo que eu podia fazer. Isso é o fake it until you make it, né? Ou então você deixar a pessoa imaginar de forma irresponsável, né? Você acha que vai ter, eu não falei quando, né? Aquela brincadeirinha. Vai colocar isso no óculos. Já tá colocando, na verdade. Mas no início não tinha e todo mundo fez todo mundo pensar que tinha. E isso não pode, depois de tanta questão de aguardar e não entrega, atrapalhar o hype daí? Atrapalhar o hype? Eu acho que as pessoas estão tão sedentas por novidade de tecnologia que não acho que vai atrapalhar. Talvez se ele fizer isso por muito tempo, por 3 anos consecutivos, talvez quebre um pouco da confiança da empresa e as pessoas não comprem mais. Perfeito. Mas eu acho que atrapalhar o hype não. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu falo para as pessoas: nunca compre a versão 1.0 de nada. É um risco muito grande. Eu comprei um humanoide, a versão 1.0. É um risco. Porque a versão 1.0 é a versão que vai dar problemas e as pessoas vão reportar esse problema para a empresa. E na versão 2.0 a empresa vai, como se diz,
vai consertar todos os problemas que aconteceram na versão 1.0, entendeu? É o teste. A versão 1.0 tá aí. Me fale os problemas, mercado. O mercado vai falando, tem isso, tá ruim isso aqui, review na Amazon ruim, por que tá ruim? A empresa, se fosse minha, eu estudaria os reviews, viria os comentários, o que tá ruim, eu faria uma versão 2.0 melhorada. É a lógica essa. Então nunca compre a versão 1.0 de nada de tecnologia, porque é muito arriscado. Não quer dizer que todas vão ter problema, mas é arriscado. É, quase que o estudo de campo ainda, né? Perfeito. E em relação a IA generativa, a ChatGPT, DeepSeek, que você tem a dizer em relação a todo esse fuzz que teve do DeepSeek? Por que você acha que tanta gente ficou tão empolgada com isso? E por que a OpenAI acabou até assimilando no portfólio deles? A nossa imaginação é 10 vezes maior que a realidade. Exatamente. Né? Alguém falou do DeepSeek, o dono falou, o pessoal que trabalhava lá falou. Comunicação, telefone sem fio. Uau, DeepSeek é incrível! Essa comunicação chegou até a gente, de certa forma. As pessoas vão aumentando. Isso é normal do ser humano. Só antes de falar do DeepSeek, eu estava indo em 2019 para a China de novo. Eu queria comprar muita tecnologia lá. No avião, o pessoal que já estava na China mandou um vídeo pra gente. E não foi brincadeira, foi sério o vídeo, tá? Chegamos na loja da Xiaomi, gente, aqui na loja principal, acho que é Beijing, e filmou, olha só, liquidificador inteligente, olha essa mala que anda sozinha, olha isso aqui, não sei o quê. Estavam falando sério, não era piada, não era brincadeira. Recebemos o vídeo, cheguei na loja da Xiaomi, o vendedor riu, falou, como assim mala que anda sozinha? É uma mala normal isso aqui, liquidificador normal. Você tá tirando isso de onde? Existia mala que andava sozinha, eu tenho 2 malas que andam sozinhas. Por isso também que eu achei que era verdade. Mas a gente fica tão empolgado que a gente começa a imaginar coisa, exagerar, entendeu? Então, a pergunta que você tinha me feito foi... Do DeepSeek. Então, DeepSeek também, imagino que telefone sem fio, exagero das pessoas, mas é uma ferramenta boa. Eu acho que também... que o pessoal falou, a gente não conhece a infraestrutura do DeepSeek para atestar isso, ninguém conhece, a gente só pode julgar uma hipótese ou não. Mas a hipótese que falaram é que eles gastaram muito menos dinheiro criando a infraestrutura. Por que eles gastaram muito dinheiro? Pouco dinheiro? Porque o governo americano talvez não deixou, ou a NVIDIA não vendeu as placas que deveriam ter vendido para eles. Eles talvez não tinham prioridade na venda da NVIDIA, porque, não sei se você sabe, o governo de qualquer lugar, qualquer país do mundo, o governo, se quiser comprar por milhões de dólares uma infraestrutura de inteligência artificial, tem 1 ano de fila de espera. O governo. Imagina uma empresa da China. Nossa. Então, assim, talvez eles não tinham recursos, né? As placas de vídeo, eles montaram com o que tinha lá. E acontece. Às vezes você não tem recursos, você vai montar com o que você tem e faz um trabalho legal, excelente. E monta um novo caminho para você economizar ali, né? Mas eu acho que a DeepSeek é muito exagero e conseguiu mexer nas ações da NVIDIA. A NVIDIA, para quem não sabe, é a empresa mais valiosa do mundo, ultrapassou a Apple, não sei como é que tá hoje nessa concorrência aí, não sei se está em segundo ou primeiro, mas a NVIDIA, e olha que interessante, o dono da NVIDIA, a NVIDIA é fantástica, é um gênio, não sei o quê. Você sabe que eles criaram uma empresa de placa de vídeo para jogo de videogame, para jogar no computador, e essa é a empresa deles. Até que em 2016 descobriram, o dono não sabia, o Elon Musk com o dono, quantas pessoas descobriram, essa placa aqui pode rodar inteligência artificial. Eles não pegaram estratégia, vamos criar uma placa incrível para rodar inteligência artificial, não. Que a gente acha que é a inteligência da coisa. Sim, exatamente. Eles viram um negócio, olharam, nossa, isso aqui funciona pra gente. Já tava lá, o dono não tava nem olhando isso. Entendeu? 2016, 2015, foi junto com o Elon Musk e com outras pessoas, se eu não me engano, que eles descobriram que a placa de videogame de vídeo era fantástica para rodar inteligência artificial do jeito que é hoje. Porque tem inteligência artificial do passado, antes da IA e depois da IA, né? Perfeito. E a gente está falando aqui da inteligência artificial nova, a popularização da inteligência artificial, redução de custo e mais velocidade de processamento. Eles descobriram de uma placa que eles tinham. E com isso, o que aconteceu? Nenhuma empresa estava preparada para isso. A NVIDIA, por sorte, entre aspas, que a gente sabe que não é sorte, descobriu isso na placa deles, eles já tinham milhares de placas. Então eles começaram a dominar o mercado assim. Mostraram para o mundo, durante os anos, em 2022, o ChatGPT e um pouco antes também, o que a inteligência artificial podia fazer. E todo mundo queria uma placa que foi descoberta sem querer. E as outras empresas não tinha como concorrer. Entendeu? Não, e lendo reportagens do CEO da NVIDIA, ele fala exatamente o que você mencionou. A gente não faz uma estratégia a longo prazo, a gente discute entre a gente que acha melhor, eles tentam manter
empresa horizontal, não hierarquizada, pelo menos é o que ele fala, né? E vai de acordo com o que você está falando, né? Essa estratégia a longo prazo, que será que é? Eu queria só deixar abrir um parênteses aqui pra galera que tá assistindo, empreendedor, médicos, empreendedores e tal. Para de achar que o fulano é inteligente. Nossa, o cara é um gênio. Para, não existe. Tá uma pessoa ou outra que não faz uma. Para de pensar isso. A gente tem o mesmo nível intelectual. O que muda é a nossa iniciativa de fazer, é onde a gente está indo, o que a gente está estudando e pesquisando, que não precisa ser muito também. É você fazer é mais importante do que você. Nossa, o cara é um gênio, tem uma cabeça incrível. Não. É só você ir fazer. Vai atrás. Para de achar que os outros são um gênio inteligente, pessoas bilionárias. Não vou falar nome de pessoa aqui, mas você sabe o que eu tô falando aí. Os mais famosinhos do Instagram são pessoas iguais ou até, às vezes, com menos recurso, começou com menos recurso que você, ou até um pouco menos de intelecto, talvez, que você, mas ele foi lá e fez. É isso. Tá? E uma coisa muito importante pra gente falar hoje na internet também, que tá se perdendo muito, que é o caráter, o cuidado, a responsabilidade, o caráter e a ética das coisas. O que eu conheço de gente, que eu já vi na internet, são milhares de pessoas. Falam, ele ficou rico, eu vou ficar também, qual a forma mais rápida? Gente, pessoas que vendiam pílula para emagrecer na internet, ou pílulas que só tinha chá, que não tinha nada. E são pessoas, gente, que assim, que vocês conhecem, que a gente conhece na internet aí, que começaram de forma horrível e irresponsável, cometendo crime, talvez aí, não sei, mas ganharam muito dinheiro e agora mudaram. Agora que eu já tenho dinheiro, agora ajuda pessoas, agora ajuda outras empresas e pessoas também que precisam de ajuda. Mas começaram de uma forma horrível. Então, a gente não pode esquecer da ética, não pode esquecer do caráter, não pode esquecer da responsabilidade que a gente tem perante outras pessoas. Tanto no início quanto depois. É muito importante colocar isso. Porque as pessoas, por querer o carpe diem delas, né? Por querer acelerar o processo de enriquecimento de certa forma, esquece das outras pessoas, pensa só nela. E, cara, não é uma coisa legal. Eu acredito que aqui se faz é que se paga. Eu acredito nisso também, e infelizmente é muito verdade o que você falou, que eu vejo demais, muita gente, e inclusive, infelizmente, muitos colegas, com medicações, terapias que não é nem que tem evidência, mas não tem nenhum propósito de ganho de saúde. E principalmente questão de reposição hormonal mal indicada. O que eu tenho visto de gente que é para ser jovem, saudável, doente por conta de remédio que deixa ele bonito, não está escrito. Isso está cada vez pior, né? Então, eu acho que é uma intersecção interessante de tecnologia com saúde essa. Eu queria fazer uma pergunta de curiosidade, que eu não sei se você sabe, que você falou da China. E eu li muito sobre isso que eu queria saber, o hospital de inteligência artificial deles, que é um hospital que não tem profissionais de saúde, que ele é único e exclusivo de inteligência artificial. Eu não sei se tem humanoide, não sei exatamente como funciona, mas pelo que eu estudei sobre o tema, era principalmente para baixa complexidade e prescrição de... Vou colocar aqui para dar uma olhada. Que isso eu queria muito saber a sua opinião. Tá, vamos lá. Se quiser colocar aqui na tela, eu entrei aqui no site que fala sobre isso. Olha, eu vou até visitá-los, tá? Eu pretendo visitá-los, vou até procurar a cidade que eles estão aqui. Eles estão em Pequim, fácil. Universidade de Tsinghua. Eu vou ver se eu vou próximo agora, nos próximos meses, lá pra China pra visitar esse hospital. Quando você vai lá? Não sei, eu vou marcar uma passagem qualquer. Quando eu tiver uma agenda, eu vou. Vamos lá então, hein? Então, bota eu até fazer um grupo aqui. Mas é o seguinte, como que eu vejo? Eu tenho muitos amigos na China, eu me dou muito bem com o pessoal asiático que mora lá na China e na Ásia. Sabe quando você tem energia boa com as pessoas? Eu chego perto de uma pessoa, a pessoa já abre um sorriso na Ásia pra mim. Eu não sei porquê. Eu também abro sorriso pra pessoa. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade com pessoas da Ásia. Eu gosto muito de lá. Mas a China, especificamente, ela tem... Eu morei na China, eu tenho muita experiência na China, já fui muitas vezes lá, fiquei um tempo lá. A China é o lugar de fake it until you make it, como a gente estava falando. Finja até você conseguir ser, infelizmente. E a cultura da China, pelo menos das pessoas que eu vejo de forma geral, não é muito legal pra nossa cultura. Vou dar um exemplo rápido, tá? Se estiver na fila em qualquer lugar na China, pode ser no aeroporto com segurança, no banco ou no parque. Se você olha pra trás e faz assim, ó, 3 chineses passam de você e ficam quietinhos na sua frente, não falam nada. Esse cara tava na minha frente?
Acho que não, você fica na dúvida assim. Acho que não. Não, mas isso é um começo de um desvio sério de caráter, mas pra eles não é. Pra eles é cultural isso aí, é normal. Eu pego Pra o seu. gente é horrível isso aí, Sim. né? Você enganar a pessoa. Tem vários exemplos, eu só dei um aí. Uhum. Mas, e a China é muito fake it until you make it. Eu tive lá em vários anos, 2009, 2010, 2018, 2015. E assim, muito do que se fala de tecnologia da China não funciona direito lá. Agora é diferente, 2025 é diferente, tá? Tô falando do passado, tá bom? A China tem incrível tecnologia. Ela vai e demonstra para um monte de político, um monte de empresário que vai lá, demonstra tecnologia. Tem um monte de ghost cities, cidades fantasmas na China, de demonstração. Só que não mora ninguém lá. Se você colocar China Ghost City, você vai ver aqui um monte de cidade fantasma de demonstração para a pessoa chegar e ver: uau! A China tá lá na frente em relação à tecnologia. A China tá lá na frente em tudo. Meu Deus, vamos levar isso pro nosso país. Aí a pessoa volta ao país dela e fala: a China é incrível, a China é isso. E vai ganhando confiabilidade de governos de outros países com a China. Essa, na minha opinião, era a estratégia deles. Tá? Porque quando você chegava na China, o que eles demonstravam não funcionava para a população. Não funcionava para ninguém. Isso no passado, tá, gente? Não é agora, não. Não funcionava, cara. A internet era um lixo. O Didi, que era o concorrente do Uber que comprou 99 hoje aqui no Brasil. O Didi era o concorrente do Uber. O GPS era uma porcaria na China. Não sou eu que tô falando, tem um monte de gente no meu grupo que tava comigo que viu isso. E a gente não pediu uma vez só, a gente pediu diversas vezes, diversas cidades da China. Era uma porcaria. O GPS do Brasil, do Uber, tudo, o sinal era muito melhor que da China. Olha a gente só. fez comparação de internet, pegando no Brasil, puxando do Brasil, que eu acho que tinha antena emprestada, talvez, não sei, com a internet da China ali. Era bem diferente a velocidade, cara. A da China era horrível. Era assim, eles fizeram coisas boas também, como o WeChat Pay, o Alipay, que já existe há muito tempo. Isso é incrível, funciona o pessoal da China. Eu tô falando de forma geral, tá? A maioria das coisas que a China demonstrava não funcionava. Era fake it until you make it. Só que agora, né, foi... Depois de tanto tempo. Não, agora tá muito bacana. Tem muita coisa bacana lá que funciona bem e tal. Então, eu vi, você pode colocar aqui, vamos falar do hospital que você falou, tá? Coloca aqui uma notícia de um parque na China de realidade virtual. Eles queriam um parque que todos os brinquedos eram de realidade virtual. Você sentava no carrinho da montanha-russa, colocava o óculos e o carrinho da montanha-russa ficava mexendo, e com realidade virtual. Uma explosão de propaganda no Brasil. O maior parque de realidade virtual da China, todo mundo tá gostando, é incrível, tá lotado demais, não sei o quê. Vai lá na China ver os reviews. Porcaria. Menos de uma estrela. Impressionante. Nossa, que horrível. Isso eu vi há muito tempo atrás, tá? Quando eu morei nos Estados Unidos e fui pra China, trabalhei lá na China como professor de marketing online na Universidade de Beijing, fui professor assistente, tá? Eles tinham uma revista que o Brasil estava em alta nessa época, 2009, 10. Eu lembro que saiu na capa da Times, se eu não me engano, um foguete decolando, e do lado escrito Brasil, com bandeira do Brasil. Eu acho que foi nesse ano, 2009, 2010. E aí veio uma revista também muito famosa nos Estados Unidos, na capa falando sobre Macau. Macau ultrapassou Las Vegas. Macau tá maravilhoso. Vai mais gente pra Macau que Las Vegas. Macau, pra quem não sabe, é um lugar de jogo na China, né? Tem inclusive gente que fala português lá em Macau. Foi de uma colônia portuguesa, uma parte lá de Macau. Então eles criaram vários cassinos em Macau pra você jogar, né? Poker, blackjack e tudo mais. Inclusive copiaram os cassinos, acredito que com autorização. Obviamente Caesar Palace copiado lá igualzinho, só que é menor. O Venetian copiado lá no Macau também. Eu fui 3 ou 4 vezes pro Macau. Macau tá maravilhoso, muito mais jogadores vão pra Macau do que Las Vegas. Cara, isso é uma revista famosa, várias páginas de matéria. Falei, vou pra Macau. Vai lá, vamos lá Fui ver pra como é que Macau. Foi muito legal, foi numa festa lá, muito legal. Muita gente de outros países foram pra Macau pra essa festa. Tirando essa festa, totalmente isolado, não tinha nada, não tinha ninguém andando na rua. Os restaurantes incríveis, sem ninguém. Eu não fiquei um dia lá, fiquei mais de um dia. Sem ninguém na rua. Nos cassinos vazios. Eu falei, não é possível, deve ser o mês que eu vim. 2 anos depois eu voltei pra Macau, mesma coisa. Tinha ninguém, tinha um gato pingado na rua, 2 turistas assim, ninguém, vazio. Voltei pra Macau em 2016, vazio. Voltei pra Macau em outro ano lá, vazio. Falei, cara, não é possível. Isso só coloca na minha teoria do fake it until you make it. Sim.
Eles fazem, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, fazem muita propaganda enganosa, mas talvez eles saibam que a alma do negócio é propaganda. Ah, exatamente. Isso que eu ia falar. Mas cadê? Aí a gente começa a entrar na área ética da coisa. Né? Tipo, Você tem que entregar o será... que você tá falando que você vai entregar. Mas assim, Eventualmente, né? a Meta falou que ia colocar inteligência artificial no óculos. Quando o óculos lançou, não tinha inteligência artificial nenhuma no óculos. Eles mentiram ou eles vão entrar num desperto e falar, ó, eu não falei quando, eu falei que ia colocar, Sim, né? sim. Aquela esperteza de criança. Entendeu? Então é difícil essa linha tênue do que é ético, do que não é ético, do que é moral, do que não é moral. Você tá enganando a pessoa ou é uma pessoa que não prestou atenção na sua informação? É que nem esses mentores meia boca que existe aí, consultores, coaching, que fala assim, você entra lá, paga o curso, ou paga a comunidade da pessoa. Eu nunca paguei, graças a Deus, paga a comunidade da pessoa. Tem um cara bem famoso que fez muito isso aí. A anuidade, e aí você vai lá. Ô, cara, não deu resultado. Não, mas você fez os exercícios? Toda semana tem exercício lá. Aí você vê o exercício. Leia a página 42 do livro tal. Leia a página 47 do livro Pai Rico, Pai Pobre. Falei, velho, o exercício é ler uma página de um livro. Você acha que ler uma página desse livro uma vez na semana vai mudar alguma coisa no resultado que a pessoa está querendo? Então, assim, quando a pessoa fala que não dá resultado, ele joga um monte de exercíciozinho picado, pequenininho na comunidade, no site, um monte de justificativazinha pra falar, não deu resultado, mas você fez isso aqui que eu falei? Olha só, no dia tal, uma frasezinha pequenininha em tal lugar, tava lá pra fazer e você não fez. Foi por isso, ó. E o exemplo, talvez eu falei errado o nome da empresa, da Theranos, né? Que é lá nos Estados Unidos, que era uma CEO que inventou um exame de Você foi sangue, presa depois, né? que ela foi presa. Isso daí pra mim é o maior exemplo de fake it till you make it. Ela, com algumas gotas de sangue, podia fazer diagnóstico de tudo. Ou era fake it until they discover. Desculpa, Pode ser também. daí é outro... Existe o fake it until you make it, existe o fake it until they discover it. Fake it for fake it, né? Mas é isso. Então, esse hospital da China que você me falou de realidade... de realidade não, de inteligência artificial, eu tenho o pé atrás, pela experiência ruim que eu tive. Eu gosto da China, gosto das pessoas da China, tenho muita amizade lá, gosto de muita gente lá e gosto do que eles estão fazendo hoje, tá? Mas eu tenho experiências catastróficas da China. Eu tô falando aqui abertamente pra você porque não são coisas que eu ouvi, são coisas que eu vivenciei repetidas vezes. Eu tô falando com total autoridade. Não é uma coisa que eu tô inventando ou que eu peguei o lead de algum lugar. Eu vivenciei, eu posso falar isso. Então eu tô muito com o pé atrás em relação a isso aqui, mas eu vou lá, vou comprar uma passagem e vou lá visitar esse hospital aí pra ver se é isso mesmo. Que quando você coloca, digamos, numa equação de avaliação dessa tecnologia da China, você tem essa questão muito forte do país ter que demonstrar superioridade, demonstrar que é o primeiro. E quando você começa a analisar que talvez não seja exatamente assim, você questiona um pouco o que eles falam, Mas né? quem eles conseguiram convencer que eles são grandes, fortes e o primeiro é milhões de vezes maior do que as pessoas que não acreditam e acham que não funciona. Sim, então com eles conseguem certeza. convencer um Com bilhão de certeza, pessoas com e certeza. 10 mil pessoas não acreditam. Sim. Então, No eles frigir acabam dos ganhando. ovos. Eles acabam ganhando, né, nesse aspecto. No frigir dos ovos eu acho que é isso. O que eu vi é que realmente era para prescrições básicas, questões de atendimentos de mínima complexidade, que eles falaram muito de que eram milhões de pessoas, mas foi o que eu consegui, fuçando na internet, achar, né? É isso. Gostou do papo? Eu achei sensacional. Gostei demais. Que bom. Também gostei muito. Foi ótimo. Perfeito. Então, acho que é isso, pessoal. Tivemos aí uma excelente discussão, um excelente papo aqui do Meta Doctors. E fiquem por aí para novas sessões. Obrigado, gente. Um abraço.